Fala galera do BioTP! Hoje a gente vai ter uma aula especial, uma aula incrível, uma aula de respiração celular, que é um assunto temido por muitos, mas vou te contar uma coisa. Uma das aulas mais legais que você pode ter na sua vida. Talvez você não gostou disso então até agora, é que você não entendeu. Então hoje nosso foco não é ficar simplificando, dando macetinho, nada disso. É explicar mesmo, quero que você entenda. Porque você vai usar isso agora, vai fazer vestibular, vai melhorar lá na sua vida, e também depois, se o seu curso, por exemplo, é um curso que tem a área biológica, você já vai chegar na faculdade com uma boa base para que você consiga pensar e construir mais coisas. É assim que a gente tem que desenvolver. A gente começa a construir nossos pensamentos. E assim, depois que você construir bastante coisa, você começa a raciocinar. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai quebrar tudo numa aula de respiração celular. Vamos começar do zero. E o zero seria o seguinte. A gente sabe que na respiração celular, a gente vai pegar aquela equação básica que você aprende na escola. A glicose. E essa glicose, somada com oxigênio, a presença do oxigênio, vai liberar gás carbônico, que é uma coisa que a gente não quer, vai liberar água, que não é o objetivo principal, mas que não faz mal para ninguém, e vai liberar energia. Energia é o nosso principal foco. A gente quer isso, a gente quer energia. Você tem energia para quê? Para se manter organizado. Para explicar isso, eu vou usar a segunda lei da termodinâmica. E na segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver assim, toda transferência ou transformação de energia aumenta a entropia do universo. Isso quer dizer que aumenta a desorganização do universo. Você faz parte do universo, você tende a desorganizar. A única maneira de te manter organizado é te dando energia. Você, com energia, se manter organizado. E a forma que você consegue ter energia é através da sua respiração celular. E talvez você deve estar pensando assim, mas de onde vem essa energia? Olha a primeira lei da termodinâmica. Ela diz o seguinte, a energia pode ser transformada e transferida, mas não pode ser criada ou destruída. Isso aqui é um ouro. Não tem como criar energia, não tem como destruir energia, tem como transformar e transferir. Então, no caso da respiração celular, vai ter uma transferência de energia de onde para onde? Da glicose, igual você viu aqui, ela é a nossa fonte de energia, nesse caso, e a energia que a gente vai ter é uma energia para a gente poder realizar trabalho que a gente vai chamar de ATP. ATP é fundamental para a gente, por isso que a gente chama bio-ATP. É bioenergia para realizar trabalho. Trabalho para aquilo que você quiser, inclusive ser aprovado nas principais provas que você quer ser aprovado aí. Para isso tem que gastar ATP, tem que realizar trabalho. E o trabalho que a gente está tendo agora vai valer muito a pena. Então a gente começou com essa lógica. E só para ter uma contextualização, imagine o seguinte, imagine que esse urso desenhado, esse urso vai comer. Quando eu falo comer, basicamente, vamos ser simples. C6H12O6. E aí lá no corpo dele vai ter muita respiração celular, vai ter muito ATP, que vai manter ele vivo, vai manter ele organizado. E ele também libera calor para o meio. Ele libera esse calor. Esse calor liberado, inclusive, aumenta a entropia do universo. Ele está se mantendo organizado, mas o universo está aumentando a entropia. E também tem a liberação, então, de gás carbônico, tem a liberação também de água. Então a gente já viu. Basicamente, então, essa lógica é a energia da glicose que vai ser transferida para fazer ATP para manter o corpo dele organizado. Muitas coisas do nosso corpo gastam energia. Quando você vai, por exemplo, partir de uma coisa mais desorganizada para uma coisa mais organizada, tem gasto energético. As reações químicas são assim. Nós falamos lá na química que as reações que absorvem energia, precisam absorver energia, são reações endergônicas. E reações que liberam energia são reações exergônicas. É muito comum a gente estudar endotérmica e exotérmica, né? Só que aí, você estaria falando só de temperatura, de calor. Aqui não, estou falando de forma geral, de energia. Então, a reação que pega a glicose para fazer ATP é uma reação que a gente fala que é exergônica, libera energia, e a energia liberada é transferida para o ATP. Sacaram essa lógica que legal? Isso é muito importante da gente poder entender. E aí, quando o urso vai construir, por exemplo, lá as proteínas dele, que ele pega os aminoácidos, que são as unidades de construção de proteína, ele vai do mais desorganizado para o mais organizado, aí ele vai gastar o quê? Ele vai gastar bastante ATP para isso. É importante entender que sempre que a gente vai contra a lógica do mundo, a gente gasta energia. O urso também. Agora, é massa a gente sacar isso aqui. A energia luminosa que vem do Sol, então essa energia luminosa, ela vem do Sol, ela por acaso é aproveitada por plantas, por algas, num processo que a gente chama de fotossíntese. O destaque desse desenho é um cloroplasto, inclusive. Então, a gente vai pôr aqui, fotossíntese. E essa fotossíntese é sintetizar através da luz do Sol. Qual é o produto da fotossíntese? Moléculas orgânicas de mais O2. Entenda essa molécula orgânica como C6H12O6. Então, para poder fazer a fotossíntese, a planta vai pegar gás carbônico, ela vai consumir água e ela vai organizar.
A energia que ela gasta para isso vem do Sol. Então ela consegue fazer essa molécula branca, que é a glicose. E aí, o processo que a gente está vendo, que é a respiração celular, então aqui tem uma mitocôndria desenhada, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Essa respiração, ela vai ser fundamental para fazer o quê? Para pegar a glicose, que está com energia, e transferir essa energia para o ATP, que fornece energia para o trabalho celular. E essa energia importantíssima para o trabalho celular é que te mantém o quê? Vivo e organizado. Claro que libera gás carbônico mais água. E é isso que quando você percebe a beleza do mundo, né? Esse gás carbônico mais água vai ser utilizado por essa organela aqui, que é o cloroplasto da fotossíntese. Então, cloroplasto. E mais uma vez, a gente vai ter o quê? A fotossíntese. E aí, o que a gente precisa sempre, né, de novidade, chegando sempre, é energia que vem do Sol. A matéria, a gente vai ciclando, a gente vai reaproveitando o gás carbônico, vai aproveitando a água. Então quer dizer que o gás carbônico já fez parte de mim. Pode um dia fazer parte de outra pessoa? Pode. Até mesmo de uma árvore, de alguma outra coisa. Isso é uma ideia bem louca que a gente tem que pensar. Basicamente, então, é isso. Essa aula inteira vai servir para eu te explicar a transferência de energia da glicose para o ATP. Eu vou te contar como isso acontece. A primeira ideia, então, é assim. Se tiver uma glicose, por que você não pega e faz uma reação química só e já libera toda a energia que está nela? Seria um grande desperdício. É como se você pegasse um carro, por exemplo, que está com um tanque cheio e gastasse todo aquele tanque em um segundo. Se você gastar todo o tanque de um carro em um segundo, o carro vai explodir. Então é como se explodisse. Sabe a loucura desse negócio? Então você não pode pegar a glicose e pegar a energia dela de uma vez só. Você faz muitas reações em muitas etapas e você vai extrair a energia da glicose. E aí talvez você nunca entendeu a respiração celular, você nunca pensou como que extrai a energia da glicose. O processo vai ser uma oxidação. Então eu gostaria que você entendesse que a oxidação vai ser a liberação de elétrons, isso é oxidar, e além de liberar elétrons, a gente vai ter liberação de prótons. Os prótons vão junto. Os prótons, nesse caso, vão ser os prótons H+. Vai perceber isso acontecendo o tempo inteiro. As reações, então, lentamente vão remover a energia que está na glicose para ser aproveitada. E como que faz isso, então? Tira elétron e tira próton. O elétron, então, é negativo, o próton positivo. E aí, é legal a gente entender uma coisa muito massa, que isso acontece e alguém tem que guardar esses elétrons com energia. É como se fosse uma poupança. Você está fazendo um investimento. É como se tivesse, por exemplo, uma bateria, e a sua bateria não está carregada. E você vai carregando ela lentamente para depois usar. Seria uma coisa, essa analogia, uma coisa boa para você poder pensar nisso. Então, quando a glicose for oxidada e liberar o seu elétron, quem é que vai pegar esse elétron? Quem é que vai pegar esse hidrogênio? Tem basicamente 3 caras que fazem isso. Tem um cara que chama NAD, ele é um NAD+, e basicamente ele vem da vitamina B3. Quando você vai estudar a vitamina, a vitamina B3 é importante para fazer o NAD. É legal a gente dar uma aprofundada assim. É legal a gente começar a contextualizar as coisas, associar uma coisa com a outra, porque é isso que torna tudo interessante. E também eu posso pensar aqui no FAD. Quando eu pensar no FAD, o FAD ele vem da vitamina B2. E tem também o oxigênio. O oxigênio está na atmosfera. E é legal você perceber o seguinte: esses 3 caras, eles são aceptores de elétrons e de hidrogênio. Só que eles trabalham em momentos diferentes. Por que eles trabalham em momentos diferentes? Porque eles pegam elétrons com uma quantidade de energia diferente. Tem 3 momentos que a gente tem que pensar aqui, 3 tipos de elétron com energia. O elétron com muita energia, o elétron com energia intermediária e o elétron com pouca energia. É importantíssimo você sacar isso. Quando for um elétron com muita energia, quem pega? O NAD. A gente vai ter então assim, o NAD mais reagindo com 2E menos. Também a gente vai colocar aqui mais 2H+, que são liberados juntos. Os E menos, os H+, vêm do processo de oxidação da glicose. E basicamente então, a gente vai formar uma coisa que talvez vai estar até um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado. A gente vai formar o quê? A gente vai formar um NAD. A gente vai falar que é um NADH mais um H+. A gente não forma NADH2. Sabe por quê? NAD mais com 2E menos vira um NAD menos, que pega um H. E daí vira um NADH. E ele vira um NADH mais H+. O que é esse NADH mais H+, então? Eu vou colocar aqui esse NADH como se ele fosse aqui num trem, por exemplo, um vagão. E esse vagão, no caso, ele vai transportar energia. Então, esse NAD é o cara que vai transportar energia como se fosse um vagão de um trem. Fica sendo transportado, fica cheio ali. E ele vai levar essa energia para um outro lugar. Então, a gente vai sacar aqui o que quiser. Como é que faz, como é que funciona isso, como é que acontece. E também,
Quando for o FAD também vai pegar mais 2 menos, mais 2H+. Como o FAD não era FAD+, era só um FAD, ele consegue pegar até 2 hidrogênios mesmo. Ele vai virar um FAD e vai ser um FAD H2. Sacaram a ideia? E o oxigênio, ele vai ser bem importante também. Ele, quando ele pegar mais 2 elétrons, mais 2H+, vai ser formado, que a gente vai chamar de quê? H2O. Formou água, sacou? Então a gente vai perceber que essa glicose vai ser oxidada e tem os receptores de elétrons de hidrogênio, que são NAD, FAD e O2. E a diferença vai ser o quê? A energia do elétron. Elétron com muita energia, o FAD, intermediária. O NAD, desculpe, com muita energia, FAD intermediária. E o oxigênio com menos. Talvez você até decorou isso na escola, né? O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Lembra disso? Ele é o aceptor final de elétrons. Maravilhoso. Aqui, vou colocar o FAD H2 como um outro vagãozinho. FAD H2. E basicamente, a gente vai ver eles transportando. E aí, vou até colocar o destino de uma vez, só para você já poder começar a gravar isso. O destino desses NADs, desses FADs da glicose que oxidou, vai ser o que a gente vai chamar de cadeia, e vai ser uma cadeia respiratória. Uma cadeia respiratória, isso vai ser muito importante você entender. Beleza, nem começamos a aula ainda. A gente está só abrindo a cabeça para entender. Porque muitas vezes você tentou estudar respiração celular e não entendeu, e você não tinha esses conceitos básicos, essas ideias iniciais. Quem é NAD, quem é FAD. Eu, pelo menos, quando eu comecei a estudar respiração celular, na hora que eu lia NAD, eu desesperava, velho. Eu falava, que é isso, velho? Então agora você está sacando o que está pegando. E aí, agora vamos pegar aqui essa organela, a mitocôndria. É importante a gente entender que ela tem diferentes pedaços. Como assim? Ela tem aqui uma membrana, a gente vai chamar de membrana externa. Ela tem também uma membrana, a gente fala que é a membrana interna. É legal a gente pegar, inclusive, fazer um contexto aqui evolutivo. A membrana externa dela parece bastante com a membrana dos eucariotos. A membrana interna parece mais com a membrana dos procariotos. É uma evidência de um processo que a gente chama de endossimbiose, que também tem como evidência o processo de que a mitocôndria ela tem seu DNA, a mitocôndria tem capacidade de replicação. É legal pra caramba a gente imaginar isso. A mitocôndria um dia era um ser vivo, antes de ser a mitocôndria. Era um ser vivo que era um aeróbio, era uma bactéria aeróbia, foi fagocitada por uma outra célula já primitiva, eucariota, e aí os dois começaram a viver juntos. Mas talvez o objetivo inicial dessa célula que fagocitou era a alimentação. Mas deu certo, e começaram a viver juntos, num relacionamento que vai ser muito próximo ali, um influenciando na vida do outro, harmônico, uma simbiose. Isso é maluco demais. Além disso, a mitocôndria ela tem a matriz mitocondrial. É importante que você perceba isso, que eu vou citar, por exemplo, para vocês, onde que as fases da respiração acontecem, tá? E nessa matriz mitocondrial, é como se fosse ali um líquido meio diferente, mais como se fosse um aspecto mais do citosol, que é um colóide, que fica ali dentro assim, da mitocôndria. E também, ela tem algumas dobras dentro dela, e essas dobras que ela tem, na membrana interna, são dobradas, elas lembram ondas assim. E aí tem como se fosse uma crista de uma onda. A gente vai chamar de crista mitocondrial. Então tem essa crista mitocondrial que é massa pra caramba ali. Ok, agora vamos organizar, vamos resumir as etapas da respiração. A primeira etapa ela vai ser chamada de glicólise. A segunda etapa, então, a gente vai trabalhar uma por uma, tá? A segunda vai ser chamada de oxidação do ácido pirúvico. A terceira vai ser um ciclo de Krebs. E a quarta vai ser uma cadeia respiratória. Só para te dar um spoiler, eu vou começar a falar algumas coisas que aparecem muito nas questões. A glicólise vai ser uma fase que ocorre fora da mitocôndria. Então, eu vou te contar que ela ocorre no citosol. Já a oxidação do ácido pirúvico vai acontecer na matriz mitocondrial, então já rola lá na matriz. O ciclo de Krebs também vai rolar na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória vai rolar na crista mitocondrial. Uma outra coisa que é bem perguntada é a seguinte: qual fase que depende de oxigênio, qual que não depende? Eu vou marcar de verde aquela fase que depende do oxigênio. Então, vamos marcar aqui, ó, a cadeia respiratória depende diretamente do oxigênio, o ciclo de Krebs depende indiretamente do oxigênio. E quando eu for colocar aqui agora essa primeira etapa, que é a glicólise ela é uma fase que eu vou falar que é uma fase anaeróbia. Eu posso falar anaeróbia ou eu posso falar ainda anaeróbica, tanto faz. Não depende do oxigênio. Então grave isso para mim. A fase que não depende de forma nenhuma do oxigênio é a glicólise.
Então isso é muito importante a gente sacar aí, bem importante. Beleza, vamos começar então essa brincadeira? Então vamos lá. Primeiro, já revisando, a gente repetiu, é importante porque sua cabeça não é aquela cabeça que vai lembrar tudo que você viu uma vez só. Glicólise. Objetivo dela, oxidar a glicose. O objetivo dela é pegar uma glicose e transformar em 2 compostos. São chamados, um composto, na verdade, 2 vezes. A gente vai chamar de ácido pirúvico. A gente já vai entender isso. O local que ela acontece, fora da mitocôndria, citosol. Então, o que eu vou fazer, inclusive? Eu vou fazer um xizinho aqui para você ver onde que acontece. Fora da mitocôndria, citosol. E aí, ao longo desse trecho aqui, aquilo que é consumido, a gente vai marcar de vermelho. Eu vou marcar como vermelho. E aquilo que for produzido, a cor verde. Só para ficar didático, que a gente conseguir entender bem esse processo. A gente começa com a glicose. E a glicose, para simplificar a sua vida, o que eu fiz? Eu fiz essas bolinhas aqui, ó, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Cada uma representa um carbono da glicose. Para ficar mais didático, para ficar mais fácil de entender. É isso que eu estou armando aqui com vocês. E a parada vai ser a seguinte. Vamos pegar a glicose e vou começar gastando. É tipo assim, você vai abrir um negócio, né? Você vai abrir um negócio. Tem como abrir algum negócio assim do zero, que quer te gerar lucro, sem investimento? Tem que ter algum investimento. E o investimento vai ser assim, ó. A gente vai gastar um ATP, que vai entrar como ATP e vai sair como ADP. Do outro lado, a mesma coisa, a gente vai gastar um ATP que vai sair como um ADP. Então está tendo um consumo aqui de ATP. Até agora a gente gastou 2 ATPs. Vai fazendo esse saldo aí, se quiser escrever no cantinho, já vai escrevendo, vale bastante a pena. E aí, esse gasto ele é importante pra caramba. Por que ele é importante? Porque um dos fosfatos ele vai entrar desse lado aqui. O outro fosfato vai entrar desse lado aqui, ó. Do gasto de ATP que a gente teve, então, ele serviu para quê? A energia foi utilizada e para poder fazer uma transformação da glicose no isômero dela. O isômero da glicose vai ser a frutose. Frutose é um isômero, tem a mesma fórmula então molecular, mas tem uma diferente fórmula estrutural. Quando eu comparo uma glicose com uma frutose, por que está tendo essa reação? A frutose ela é menos estável que a glicose e também é mais simétrica. Vai chegar um momento que eu quero partir a molécula no meio para gerar 2 outras. Então, se eu partir uma coisa muito assimétrica, geraria coisas muito diferentes. Quando eu parto a frutose no meio, ainda assim vou gerar coisas diferentes. Mas algumas enzimas da respiração celular, que eu não vou aprofundar tanto assim, mas existem enzimas que elas vão fazer o quê? Elas vão consertar isso e vão gerar 2 compostos iguais. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente fez uma frutose, 6 são os carbonos, esse carbono aqui, ó, carbono 6, di ou bifosfato, ou seja, com fosfato na extremidade. Beleza, primeira etapa, gastou aí, fez um investimento. Aí, de repente, o que a gente vai fazer? A gente agora vai ter mais um consumo de 2 fosfatos inorgânicos. Por que a gente tem que ter esse consumo de 2 fosfatos inorgânicos? Fosfato inorgânico, vou chamar de PI, e ele vem de onde? Vem de sua alimentação. Você come coisas que têm fosfato, por exemplo, quando você come carne, quando você come fruta, quando você come um vegetal, você come DNA, sacou? DNA tem fosfato, você vai digerir isso, vai usar o fosfato. Quando você come algum ATP, você tem fosfato também. Você vai gastar com 2 fosfatos. Um fosfatinho, por exemplo, eu vou colocar ele aqui. O outro fosfatinho, eu vou colocar ele aqui. Não se esqueça que já existia esse fosfato aqui fora, que é esse aqui, já existia esse fosfato aqui fora, que é esse aqui. Então agora, a gente partiu essa molécula no meio, a gente quebrou ela no meio. Mas para que fazer isso e formar esse gliceraldeído 1,3-difosfato? Esse nome não é a coisa mais importante, você tem que gravar ele. Entenda, você pegou uma glicose com 6 carbonos, jogou 3 para um lado, 3 para o outro. Você vai querer separar todos os 6 carbonos da glicose. É isso, a gente vai separar todos. Separamos a primeira ligação aqui, ó, a primeira. A gente já fez isso aqui, ó. Depois eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso. Esse é o objetivo. Por que esse é o objetivo? Porque sempre que a gente faz isso, a gente vai ter a liberação da coisa mais importante. Além do ATP ser muito importante, você lembra do investimento, você lembra lá do trenzinho com o vagão, você vai liberar para cá, ó, 2E- mais 2H+. E para cá você vai liberar também o quê? 2E- mais 2H+. Então você liberou para um lado, liberou para o outro, e aí que tá. O que eu te contei? Existe alguém que vai ser um aceptor, um ótimo aceptor de elétrons, e aqui os elétrons estão com a sua máxima energia.
Lembra os três receptores que existem? NAD, FAD e oxigênio. Com a máxima energia, com muita energia, quem pega? NAD. Então você vai ter aqui a formação da molécula, que vai ser a molécula de NAD. O NAD já existia, veio da vitamina B3, lembrou dele? Só que aí ele era um NAD+, que agora vai ser um NADH. E aqui do outro lado também vai ser um NADH. O NAD+, é um vagãozinho vazio. Já o NADH é o vagão cheio, lotado, repleto de energia. E você fez um NAD para a esquerda e fez um NAD para a direita. Mas que ótimo, está começando então a fazer um investimento aí. E esse gliceraldeído 3-fosfato agora, isso vai ser incrível, repara que ele tem uns fosfatos na beiradinha ali. Quando ele vai ser convertido em ácido pirúvico, tem a liberação de 2 ATPs. Desse lado, você vai pegar esse fosfato e vai adicionar um ADP. Então aqui, seria isso aqui, 2 ADPs com energia mais 2 fosfatos inorgânicos. Isso vai ser igual a 2 ATPs. Desse lado e do outro lado também, 2, que são 2 ATPs. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa incrível. A gente fez então aqui, ATP desse lado aqui e ATP desse lado aqui. E o produto final foi o ácido pirúvico. Então, vamos parar um pouquinho e vamos refletir o que aconteceu. A gente teve nessa glicólise um consumo inicial de 2 ATPs, uma produção de 4 ATPs. Então a gente produziu o objetivo, que são 2 ATPs, e você vê que é pouca coisa, né? 2 não é tanto assim. Mas também a gente fez um investimento de 2 NAD, que vão ser 2 NADH. 2 NADH é um bom investimento também. Uma coisa legal que para a gente poder refletir, para aquele aluno que gosta de aprofundar e entender bem a matéria, é sacar o seguinte: quem que é o ácido pirúvico, né? Que foi formado. Nós pegamos uma glicose e quebramos, né? Então agora eu tenho aqui, um carbono ligado num carbono, ligado num carbono. Aqui eu vou ter uma dupla O. A química orgânica ajuda a gente bastante aqui, né? Essa função aqui é um ácido carboxílico, né? Aqui eu vou ter uma outra dupla O. E aqui eu vou ter quem? Eu vou ter aqui, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Se você for parar para pensar, você pegou então quem? Você pegou o C6H12O6 e quebrou em duas moléculas, 2 ácidos pirúvicos, que vão ser o quê? C3H-O. Esses quantos Hs e quantos Os, eu gostaria que você pensasse para mim, né? Porque para e pensa assim. Teoricamente, uma pessoa que não está acompanhando muito bem falaria que seriam, por exemplo, 6 hidrogênios, já que partiu em 2. Só que dá uma olhadinha, o que aconteceu? Aqui, aqui libera 2 hidrogênios, aqui libera 2. Então a glicose perdeu 4 hidrogênios. 12 menos 4, 8, dividido por 2, 4, C3H4. E ao invés, vamos ver os Os aqui, O O, na hora que eu pegar o O, saiu algum O por aqui? Não saiu nenhum. Então eu já vou meter um O o quê? O3. Aí você confere aqui, C1, 2, 3, H4, 1, 2, 3, 4. O3, 1, 2, 3. Pronto, apresento a vocês o ácido pirúvico. Muito aluno vem me perguntar assim: professor, o que acontece que às vezes eu vejo ácido pirúvico nas questões, às vezes eu vejo ácido piruvato. Gente, os ácidos, eles em meio aquoso, como todo ácido, libera hidrogênio. Então é isso. Então o que vai acontecer com esse hidrogênio aqui, em meio aquoso? Esse hidrogênio em meio aquoso, ele vai sair, e aqui vai ficar negativo, e vai sair um H+, porque ele é um ácido. Então esse cara aqui, quem que é ele? Esse cara é o piruvato. Então o ácido pirúvico, antes de perder o hidrogênio, quando ele perder, você pode ver sendo chamado de piruvato. Isso acontece com todos os ácidos que vão ser formados aqui, e são diversos. Vai ter uma hora que vai ter o ácido cítrico, aí você vai ver alguns livros como citrato. Tem um ácido que chama ácido oxalacético, que às vezes você compreende ele como que oxalacetato. Então essa que é a ideia. Um ácido em meio aquoso libera hidrogênio, por isso que às vezes aparece um nome, às vezes aparece outro nome. Mas o que nos interessa mesmo, então, coisa mais importante põe na cabeça, oxidamos a glicose. Quem é que pegou os elétrons? O NAD. De forma direta, 2 ATPs, que não é um lucro muito grande, mas já foi bom. Beleza. Próxima fase, depois da glicólise, oxidação do ácido pirúvico. Onde que acontece a oxidação do ácido pirúvico? Acontece na matriz. Então vai acontecer lá na matriz, a gente vai chamar de matriz mitocondrial. O ácido pirúvico, coloquei ele de novo aqui, a molécula dele,
tem 1, 2, 3 carbonos. O que acontece com ele? A primeira coisa que vai rolar é que ele vai liberar um gás carbônico. Para isso, é necessário uma vitamina que chama B1. Essa vitamina B1 ela vai ser bem importante. Por que a vitamina B1 é importante? Porque a vitamina B1 ela é uma coenzima, ela é ativadora de uma enzima que chama descarboxilase. Descarboxilase vai arrancar carbono, a gente vai arrancar um carbono. Olha que bonito, velho. Por causa da vitamina B1, que vai ativar essa enzima que chama descarboxilase, o ácido pirúvico, olha que legal aqui, ó. Ele vai pegar esse cara aqui e ver se você consegue ter a visão. Olha só, aqui, ó, o que vai acontecer? Vai sair o CO2. Pegou a ideia? Saiu o CO2? E além de sair o CO2, agora eu repito aqui, ó. A gente vai um acetaldeído que foi formado. Eu vou simplificar e vou chamar de acetil. Acetil. Esse acetil está ali, ó. Esse acetil ele vai reagir com uma coenzima que vem de uma vitamina que chama B5. Essa vitamina é bem importante para nós. Vitamina B5. Aí, com a vitamina B5 aqui, sempre que pensar em vitamina B, tem a ver com respiração celular, viu? Começa a sacar depois, quando estiver estudando. Ao invés de ficar decorando só essas vitaminas uma por uma, começa a entender que as vitaminas B, quando elas estão falhando, falha a respiração celular. E se falha a respiração celular, falham os tecidos que mais gastam energia. Quais são eles? Nervoso, epitelial, muscular. Começa a estudar raciocinando para você ver que doido que é, cara. Muito mais gostoso. Então, ó, a B1 foi importante, que ela é uma coenzima da descarboxilase, a vitamina B5 que também gerou a coenzima A. E aí, ao somar isso aqui, a gente vai ter quem? Acetil-CoA. Então, o processo que a gente chama de acetil-CoA. E está aqui o acetil-CoA com quantos carbonos? 2. Não sei se você percebeu, mas a gente rompeu mais uma ligação. Uma não, duas. Por quê? Tudo que eu estou te mostrando aqui é vezes 2. Mas por que tem que ser vezes 2? Porque, repara uma coisa, quantos ácidos pirúvicos que a gente formou? 1, 2. Então, tudo que eu tiver agora vai ser vezes 2. Pegaram essa ideia? Que tudo é vezes 2? Tudo tem que ser vezes 2 exatamente porque eu tenho 2 ácidos pirúvicos. Então, quando eu for fazer uma análise aqui, quantos gás carbônicos foram liberados? Aqui eu desenhei 1, mas são 2 que foram liberados. Além de 2 gás carbônicos liberados, quantos acetilcoenzimas há? 2. Então são 2 também. E aí tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que é a coisa mais interessante de todas. Quando esse CO2 saiu aqui, ó, a gente vai usar esse processo para quê? Para oxidar, sabe quem? A glicose, está sendo oxidada. Agora a oxidação já não é nem mais da glicose, é do ácido pirúvico, porque a glicose já não é mais a glicose. Na oxidação do ácido pirúvico, também vão sair de forma linda 2 elétrons mais 2 Hs, e os elétrons têm o máximo da energia. Se eles têm o máximo da energia, quem é que pega? Você sabe quem é que pega, não sabe? Quem pega é o NAD. Então você vai formar aqui, ó, um NADH. E aí você já está pensando, né? Um professor, ou 2, total 2. Vamos anotar isso aqui? Então, na oxidação do ácido pirúvico, a gente teve basicamente, não teve formação de nenhuma ATP de forma direta, a gente tem a formação de 2 NAD, que são 2 NADHs. Ok? E é bom que já está ali a glicólise do nosso saldo. E o que foi formado? Foi o acetilcoenzima A. A coenzima A ela é importante para deixar o acetil bem reativo. Bem reativo. Assim é só para isso. É como se ela fosse um ingresso para entrar numa festa. Você entra na festa, deixa o ingresso. A festa chama ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. E o acetil-CoA, ele não vai entrar com a coenzima A, não. Estava só para ficar reativo, ele entra sozinho. Ele entra como um acetil com esses 2 carbonos. A galera tem um maior pavor, né? Ciclo de Krebs, aí fala, ai, credo. Vamos entender esse negócio de uma forma simples? E é claro que se algum dia você quiser aprender todas as reações, vale a pena. Quando você pensa nas reações químicas que acontecem, porque também que são muitas, é que são reações acopladas. O que seria uma reação acoplada? Muitas vezes uma reação é uma reação que precisa de absorver energia. Mas de onde que vem a energia? Para ela absorver e ser realizada e construir alguma coisa, vem de uma reação anterior. A reação anterior é uma reação que liberou energia. Então, quando uma reação libera energia e na sequência uma absorve, a gente chama de reação acoplada. Isso que acontece o tempo inteiro, são reações acopladas. Isso é muito doido. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer aqui agora? Peguei os principais caras. Peguei um cara que ele tem 4 carbonos, e esse cara que tem 4 carbonos aqui, o nome dele, ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético, que é o cara com 4 carbonos, ele vai reagir com esse cara de 2 carbonos. O cara de 2 carbonos chama como? Acetil.
E aí acho que fica tranquilo de você fazer aqui junto comigo. Ó. 4 carbonos mais 2 carbonos dá o quê? 6 carbonos. Com 6 carbonos, a gente tem o cara mais importante, o cara mais famoso do ciclo de Krebs, que ocorre onde? Também ocorre na matriz mitocondrial. Esse ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico é porque o ácido cítrico é muito famoso. O ácido cítrico, é aquele camarada que tem quantos carbonos? Tem 6 carbonos. E aí, se é um ciclo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regenerar o ácido oxalacético, ele tem que voltar a existir como ácido oxalacético. Então, basicamente, eu acho que quem já está pegando a manha da maldade, do negócio, já está entendendo, tenta pensar numa estratégia aí para mim. Porque olha só que legal, a gente já pegou a glicose, quebrou uma ligação. Depois a gente quebrou mais 2, né? Quando você liberou o gás carbônico ali na oxidação do ácido pirúvico. Agora eu quero acabar de quebrar, velho. Eu quero quebrar tudo. Quero que não sobre mais nada. Então, para isso, olha que louco. Eu vou ter que quebrar essa ligação aqui, ó. Como que eu quebro essa ligação aqui? Olha que coisa bonita. Eu vim aqui para quebrar ela, ó, e libero quem? Eu libero CO2. Só que junto com a liberação do CO2, que é a coisa mais importante aqui para nós, vai ter a liberação de 2E- e também mais 2H+. Lotados, repletos de energia, quem é que pega? É o NAD. Opa! Tá sendo útil isso aqui, hein, cara? A gente está fazendo um investimento, fazendo o NAD, né? O NAD+ está sendo reduzido em NADH. A gente fala. E aí depois, ó, que eu quebrei aquela ligação, quero quebrar essa aqui também, ó. Então, velho, quebrei todas as ligações entre os carbonos da glicose, estou oxidando ela inteira, por completo, velho. Genial. Então vai sair de novo aqui, ó, sai outro CO2. Saiu mais um CO2. E ao sair esse CO2 aqui, o que vai acontecer? Além de sair o CO2, então daqui para cá, vou até trocar o lugar do CO2 para ficar mais claro aqui para vocês. Ó. Então é daqui para cá que vai sair o CO2. Então aqui, ó, vai sair o CO2, mas também vai sair o quê? 2E- mais 2H+, lotados, repletos de energia, os E-, mais uma vez outro NAD. Olha que maravilha, NADH. E agora, para acertar e voltar a ser um ácido oxalacético, que eu já te contei, pode ser chamado de oxalacetato, igual ácido cítrico pode ser chamado de citrato. E o que vai acontecer? Lembrando, né, que ele tem que liberar o hidrogênio para isso. Aqui, a gente vai ter liberação de novo, 2 elétrons mais 2H+ cheio de energia. Quem pega é o NADH. E tem uma coisa interessante que vai acontecer. Uma coisa bonita, uma coisa massa. Nesse momento vão ser liberados 2 elétrons mais 2H+, só que os elétrons não têm tanta energia assim, intermediária. Quem é que pega? Opa, você tá ligado, né? Vai ser o FAD, e vai ser um FADH2. Conseguimos voltar para quê, então, agora, depois de você liberar aqui, ó, tudo isso? Você vai voltar a ter 4 carbonos, quem volta com 4 carbonos? Ácido oxalacético. Então, isso ali é só um acerto final. E é claro que isso aqui é um resumo, mas eu quero que você preste bastante atenção numa coisa. Aqui a gente liberou aqui, ó, um gás carbônico, aqui eu vou liberar um outro gás carbônico. Então, no total, como são 2 ciclos de Krebs, são 4 gás carbônicos liberados. Como 2 gás carbônicos tinham sido liberados na fase anterior, que era qual fase? Oxidação do ácido cítrico, 6 CO2 foram liberados no total. Bem, vou até te voltar aqui para te mostrar que isso é legal, né, cara? Como é que a gente começou nossa aula hoje? A gente começou nossa aula com a equação básica da respiração. E olha o que a equação básica fala. Que vão ser liberados 6 CO2. Você viu esses caras sendo liberados? Que legal, velho? Então é só você enxergar, só você ir passo a passo. Claro que isso aqui é uma simplificação. Tem simplificação? Tem. Mas é uma simplificação que te dá uma base. Para que dessa base? Para você construir o que você precisa, sacou? Dá uma base para você construir tudo que você precisa numa aula complexa de respiração. Te dá a ferramenta. Isso que é legal. Então é muito importante perceber isso. Aí, vamos para o nosso saldo aqui, né? Agora vocês percebem. Foi mal, falta uma coisa ainda. De forma direta, são produzidos aqui 2 ATPs. Vou trocar essa cor, porque essa cor é quando gasta. Então a gente vai colocar aqui de forma direta, são produzidos 2 ATPs. Normalmente forma-se primeiro um GTP e depois ele é transformado em ATP, mas o saldo é esse, 2 ATPs de forma direta.
Então agora a gente consegue concluir aqui, ó. O que foi produzido então no ciclo de Krebs? Vamos lá. Coloquei 3 NADs ali, são 2 ciclos, então 6 NAD e vão ser 6 NADH. Beleza. São produzidos no total um FAD ali, mas são 2 ciclos, né? 2 FAD, que vão ser 2 FAD-H2. E também 2 ATPs. Se for parar para pensar, até agora, a gente acabou já praticamente a respiração. E até agora, o que rolou? 2 ATPs, mais 2, só foram 4 ATPs. É muito pouco. Para a gente conseguir agora maximizar nosso processo e ter muitos ATPs, vamos precisar de quê? A gente vai precisar agora de pegar a energia que está onde? Que está no NAD, que está no FAD, e transferir ela para poder fazer ATP. Então, lembra a história do trenzinho? O trenzinho, na verdade, vai pegar esse NAD aqui, ó, e vai vir e manda para onde? Lá para a cadeia, que a gente vai chamar de cadeia respiratória. Ó, ele vem para cá, ó. E aqui a gente vai ter a produção de ATP. Sabe esses 2 NADs aqui também, ó? Ele vem para cá, ó. E quando ele vem para cá, também vai ser usado para produzir ATP. E também esses 6 NADs aqui, importantíssimo a gente pensar nisso, e também esses 2 FADs aqui, ó. Tudo isso aqui, então, vai ser usado para quê? Para fazer ATP para a gente, ó. Então, isso que é o massa. Isso que é o bacana. Agora que é o ouro. Mas antes de te contar isso, eu preciso só te lembrar uma coisa. Quando você está estudando assim no colégio, muitas vezes eles falam assim, nossa, parece tanto com uma hidrelétrica, uma mitocôndria. E parece mesmo, meio que tá um negócio. Eles falam, a mitocôndria é a hidrelétrica da célula. É a hidrelétrica da célula. Como é que a gente vai sacar isso? Olha que coisa maravilhosa. Quando eu pegar uma hidrelétrica, tem aquele lago grandão, e o lago grandão da hidrelétrica, ele vai representar para nós aqui, que a gente vai chamar de energia potencial. Essa energia potencial, ela vai começar a virar uma energia que a gente vai conhecer como energia cinética. A água vai entrar em movimento. Então, ela está entrando em movimento e cinética. A energia cinética faz uma coisa incrível. Ela gira essa turbina da hidrelétrica. E ao girar a turbina da hidrelétrica, também é energia cinética. E a gente sabe, né, que a energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída, ela é transformada, transferida. Aqui, energia potencial para energia cinética é uma transformação de energia. Pode ser transformada? Pode. E aí, ela vai ser transformada depois numa energia clássica, né? No caso aqui, numa hidrelétrica, o objetivo é fazer energia o quê? A gente vai conhecer como energia elétrica. É uma energia elétrica. Essa que é a grande tirada aqui. Então, quando pensa assim, no nosso uso aí da energia elétrica, é fundamental. A gente está assistindo aula usando energia elétrica. Incrível esse negócio. E basicamente foi o quê? Energia potencial, energia cinética, energia elétrica. E você vai sacar que quando a gente estiver estudando agora a cadeia respiratória, basicamente vai ser a mesma coisa. E é bem bonito. O local da cadeia respiratória, vou até fazer um círculozinho para vocês poderem lembrar aqui, ó, ele acontece onde? Nas cristas, que a gente vai chamar de crista, e é uma crista mitocondrial. Pegaram a ideia? Então é como se fosse assim, ó. Aqui ela é detalhada. Aqui eu tenho as membranas. Essa membrana aqui, ó, vai ser uma membrana que a gente vai chamar de membrana externa da mitocôndria. Essa membrana aqui vai ser uma membrana que a gente vai chamar de membrana interna da mitocôndria. Isso faz você perceber, então, que existe um espaço entre essas membranas. O espaço entre essas membranas, nós vamos chamar de espaço intermembranas. O espaço entre elas. E lá dentro, a gente tem a matriz. Então, aqui, ó, está a matriz. Ó. Então, vocês sacaram a localização? Conseguiram referenciar? Então, vou até colocar de novo para vocês. Aqui, ó. Aqui seria o citosol, vai linkando. Citosol. Esse espaço aqui é o espaço intermembranas e aqui é a matriz. Pegaram? Se não, volta, assiste de novo, até você entender essa lógica. Beleza. Lá na matriz, a gente está cheio de quê? NAD, FAD, e os NADs e FADs estão cheios de quê? Lotados, repletos de elétrons com energia. Eles tinham sido reduzidos. Agora, eles vão ser oxidados. Existe uma coisa legal que chama de diferença de potencial, que vai atrair os elétrons. As proteínas da membrana, então eu coloquei aqui uma proteína, que eu vou até chamar aqui de número 1, tem a proteína aqui que vai ser a número 2, tem a proteína aqui que vai ser a 3, por exemplo, a proteína aqui que vai ser a 4, a proteína que vai ser a 5, a proteína que vai ser a 6. Essa 6 eu vou até te contar o nome dela. E a 5 também acho que vale a pena. Um pouquinho, ó. Ela chama
ATP sintase. Sintase também chamada de sintetase, ou sintetase ou sintase. É que faz ATP, né? É o nome. ATP, síntese. O que ela faz? Isso vai, sintetiza ATP, tá ali ela. E aí, basicamente, o que a gente vai sacar? Algumas dessas proteínas, vou até colocá-las aqui, por exemplo, essa proteína, vou destacar, simplificando, mas é isso. A1, e vou colocar essa 3 aqui, como proteínas que vão ser responsáveis por bombear H+. Quem bombeia H+, a gente vai chamar de bomba de H+. Então, algumas são algumas bombas. Então, eu vou falar que é a bomba de H+. E da nossa didática aqui na nossa organização, tem muitas proteínas. Eu estou colocando uma forma didática. A proteína 1 e 3 eu chamei de bomba de H+. Pegaram essa ideia? Tem uma outra aqui, essa 5. A 5 também é interessante a gente colocar. Ela chama citocromo, e ela é uma citocromo C-oxidase. Uma citocromo C-oxidase. Então, ela também ela é artista em algumas questões aí, então vale a pena a gente saber o nome dela. E a outra, a 6-ATP sintase. Tá, o que vai acontecer aqui? Vai chegar na matriz, então aqui é a matriz, vai chegar o NAD. Um NAD não, todos os NADs. São NADs Hs. Esses NADs Hs, quando eles chegam aqui, eles chegam repletos, lotados de energia, eles vão oxidar agora. Eles tinham sido reduzidos, então eles vão oxidar. Então o que vai pegar é o seguinte, esse NAD ao oxidar, ele vai liberar os elétrons, e seus elétrons são cheios de energia, e vai liberar também hidrogênios. Ó. E os hidrogênios aqui, ó, estão aqui, e eles começam a fazer o quê? A ficar acumulados aqui dentro. Ó. Tem hidrogênio. Por quê? Porque não é só um NAD que chega, né? Chega um NAD, depois chega um outro NAD, depois chega um outro NAD, depois chega um outro NAD. Também vai chegar o FAD. O FAD ele vai fazer um processo semelhante. Daqui a pouco eu te conto qual que é a novidade desse FAD. Ele chega como H2, mas ele também vai liberar o quê? Esse FAD, ele libera para cá, ó. Ele libera também os elétrons, né? Ele libera 2E-, ele libera H+, ele libera H+, e isso está acontecendo. Essas bombas de H+, quando fala bombas, já lembra de gasto de energia, transporte ativo. São bombas que vão realmente gastar energia, vão fazer um transporte ativo. E para fazer transporte ativo tem que gastar energia, tem que ligar essa bomba. E de onde que vem a energia? Aí que está a beleza do processo. Então, vou colocar uma cor diferente aqui, para a gente poder, deixa eu pensar uma cor que vai ficar destacada, acho que essa aqui vai ficar bonita aí. Esses elétrons, eles vão percorrer as proteínas, e lembra, a energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída, a energia pode ser transformada ou transferida. Vai transferir energia. Para onde que vai transferir? Vai transferir energia para as bombas de H+. Olha que legal, velho. Ela vem passando, depois ela volta. Ó. Então, basicamente, esse aqui ó, é o caminho do elétron. Ele veio aqui, ele veio passando, ele ativou a proteína 1, ativou a proteína 3, e a proteína 1 e a proteína 3 agora ativas, o que elas vão começar a fazer? Elas vão começar a bombear H+. Bombear H+ para onde? Para o espaço intermembranas. Então, um H+? Não, vários H+. Então, ela começa a bombear os H+ para cá. Então, de repente, aqui começa a ficar cheio de quê? H+. Aqui começa a ficar cheio de H+, aqui começa a ficar cheio de H+. Os H+, eles vão saindo de onde? Da matriz, e quando eles vão saindo da matriz, eles vão para onde? Eles vão indo para o espaço ali, que é o espaço intermembranas. Vai bombeando, vai bombeando, vai bombeando, e isso gera uma grande concentração de H+, no espaço intermembranas. E essa grande concentração de H+, que está no espaço intermembranas, vai ser, sabe o quê? Correspondente a um lago. Vai ser correspondente ao que a gente vai chamar de energia potencial. E sabe a turbina lá que tinha na hidrelétrica? Aquela turbina? A ATP sintase é a turbina da sua mitocôndria. E o mais legal é que quando a gente tem dois meios com diferentes concentrações, vocês sabem disso, qual que é a lógica do mundo? É que os meios eles igualem as concentrações. Se eu acumulei muito H+ no espaço intermembranas e a concentração ficou maior do que quando a gente observa a matriz mitocondrial, a tendência é que esses H+ voltem agora para a matriz mitocondrial. Só que a coisa mais bonita, a coisa mais linda é que esses H+, eles não voltam de qualquer jeito. Esses H+, eles vão voltar aqui, ó, só que eles vão voltar girando, como se fosse a água passando
por uma turbina, eles giram a ATP sintase. E ao girar a ATP sintase, você está ligado, né? Vai ser uma energia o quê? Uma energia cinética. Lá na hidrelétrica, a energia cinética do giro da turbina foi utilizada para construir o quê? Energia elétrica. Aqui não. Aqui, essa energia cinética, ela vai ser explorada, muito bem explorada, sabe para quê? Para pegar aqui, ó, vou fazer bem bonito, cara, vale a pena fazer isso aqui. Para pegar aqui, ó, um ADP, adicionar fosfato inorgânico, que é o PI, e isso vai ser igual ao quê? ATP. O processo chama fosforilação, adicionar fosfato, fazer ATP oxidativa, porque, afinal de contas, quem oxidou? Quem oxidou foi o NAD. NAD e o FAD oxidam e depois é feita ATP, fosforilação oxidativa. Fala que isso não é lindo, cara. E aí, só para você não perder o fio da meada, o elétron, ele não deixa de existir, não. Ele está aqui, ó. O elétron, ele transferiu a energia dele para as proteínas, mas ele está aqui. E também agora você vai sacar que os hidrogênios, eles vão sair aqui do outro lado. Então tem elétron aqui, ó. Tem H+, tem H+, tem H+. E aí a gente precisa de quê agora? De um aceptor final de elétrons, que é aquele aceptor que pega elétrons com menos energia. Você sabe quem que é o aceptor final de elétrons, galera? Sabem quem? O oxigênio. Eu já vou colocar ele bem bonitinho como 1/2O2, porque eu quero que vocês pensem comigo. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos pegar aqui, ó, e vamos juntar isso aqui, ó. Junta isso aqui para mim, ó. O que acontece? O O2, ele vai receber o quê? O elétron. Vai ficar com qual carga? Negativo. Juntando com o hidrogênio, vê se você concorda comigo. Vai ser formado o quê? H2O. Quem que é H2O? É água, velho. Formou água. A água da respiração celular aí. Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa linda. E para você nunca mais esquecer, recapitulando, a gente vai pegar, tá terminando isso aqui, tá fechando. O NAD, então, ele oxida, liga bombas de H+, que vão bombear os H+, para o espaço intermembranas, vai acompanhando aqui, ó, os H+, estão no espaço intermembranas, energia potencial, então essa grande concentração. Os H+, eles voltam para a matriz, mas voltam girando a ATP sintase, energia cinética. A energia cinética é utilizada para pegar o ADP, adicionar um PI e formar o ATP, que é o grande objetivo. O elétron vai ter um aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, que vai juntar com os hidrogênios e vai formar água. Mas a coisa mais bonita é que o ATP foi feito. E aí, fizeram um cálculo e descobriram o seguinte, que o NAD faz mais ATP do que o FAD. Por quê? O FAD ele não liga todas as bombas de hidrogênio igual o NAD. Ele liga bombas a menos. Afinal de contas, o elétron dele tem menos energia. Então, no cálculo que eles chegaram foi o seguinte, cada NAD H, depois de oxidar, ele é capaz de originar 3 ATPs. Tem um cálculo um pouco mais moderno que diz 2,5 ATPs. E cada FAD H2 vai ter a capacidade de originar, de acordo com o cálculo mais antigo, 2 ATPs e o cálculo mais moderno, 1,5 ATPs. Agora é uma matemática aqui bonita para a gente poder fechar nossa aula com classe de forma estilosa. Para fechar nossa aula com classe de forma bem estilosa, vamos calcular esse negócio. Vamos escrever com essa cor aqui, ó. Seguinte, aqui na glicólise, 2 vezes 3, cada NAD são 3, né? 6. 6 mais 2, total aqui, então foram quantos? 8. 8 ATPs. Então, 8 ATPs vai ser o saldo de quem? Da glicólise. Aqui, 2 NAD, 2 vezes 3, 6, são 6 ATPs. Então, aqui são 6. E aqui vão ser 6 vezes 3, 18. 2 vezes 2, porque cada FAD são 2, 4. Mais 2, então, somando tudo isso aqui, vai dar 24. São 24. 24 mais 6, 30, mais 8, 38. É daí que eles tiram aqueles 38 ATPs, quando você está estudando, por exemplo, 36 e 38. Tem alguns autores que consideram que tem algum gasto de 2 ATPs no meio do caminho. 36 e 38. Se fizer com o cálculo moderno, você vai achar 32. Só você fazer. Aí você faz a conta aí e fica por sua conta. E para aquela galera que aprofunda muito mesmo, que é absurda, ainda tem mais uma coisa para vocês. Sabe a galera da UERJ aí? Boas questões abertas são questões da UERJ, tá? Tem uma coisa que eles gostam, que é fazer uma diferenciação entre inibidor enzimático e também desacoplador enzimático. Então, se você por acaso ficar esperto com isso, vai ser bom. Saca só. Os inibidores enzimáticos são substâncias, olha só essa leitura aqui, ó. Eles interrompem
a passagem de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons. Aí vai impedir a síntese de ATP e vai diminuir o consumo de O2, porque o elétron vai ser bloqueado, ele para. Exemplo, cianeto, que foi usado lá na câmara de gás para poder matar os judeus, coisa absurda, loucura que fizeram. Também foi o gás liberado na Boate Kiss, quando pegou fogo, tinha uma espuma maluca lá que liberou cianeto. Ele bloqueia a citocromo C oxidase. Por acaso, eu destaquei a citocromo C oxidase para você, que é essa proteína número 5 aqui. Se por acaso tem o cianeto, ele bloqueia aqui, ó. E se ele bloqueia aqui, esse camarada que é o cianeto, ele não deixa esse elétron sair daqui. Não tem como sair o elétron. Se não sair o elétron, diminui o consumo de quê? Diminui o consumo de O2. Vocês pegaram essa ideia que diminui o consumo de O2? Só que tem mais problema. A partir do momento que você bloqueou isso aqui, não saiu daqui o elétron, você bloqueia A4, você bloqueia A3, você bloqueia A2, você bloqueia A1. O elétron vai ficar preso nelas. Não tem mais como, então, gerar energia, transferir energia de novos elétrons para essas proteínas. E você bloqueia a bomba de H+. Você para de mandar, então, H+ para cá. Sem mandar H+ para cá, não tem mais o giro da ATP sintase. Sem ter o giro da ATP sintase, não faz mais ATP. Isso gera morte. Pegaram a ideia? Isso, então, é um inibidor enzimático. Ficar atento com isso. Ele interrompe a passagem do elétron. Agora, desacoplador enzimático. Eles desfazem o gradiente de H+. Então, como assim? A ideia, a gente sabe que é muito importante a gente encher de H+ aqui, e quando a gente enche de H+ aqui, o que acontece? Ele vai passar pela ATP sintase e vai girar a ATP sintase. Mas para os H+ estarem ali, você tem que recapitular isso comigo. Você tem que lembrar o quê? Que teve um camarada, esse camarada foi quem? Foi o NAD. Esse camarada que é o NAD era um NADH, agora ele vai virar o quê? Um NAD+ de novo, ele liberou 2 E-, liberou H e tudo mais, e esses E- sim passaram por aqui e voltaram. Atenção! Esse processo agora dos elétrons não é bloqueado. Quem faz isso aqui, ó, quem bloqueia o elétron, interrompe a passagem de elétrons, é inibidor enzimático. Aqui é desacoplador enzimático. Desfaz o gradiente de A+. Não interrompe a passagem dos elétrons pela cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons passaram normalmente pela cadeia transportadora. Saíram aqui, ó, 2 E-. Então, se eles saíram aqui, quem vai pegar eles? Mais 1/2 o quê? O2. Então, peraí, presta atenção. Vai diminuir o consumo de oxigênio? Não, não vai diminuir o consumo de oxigênio. Então, é legal você já pensar nisso. Impedem a síntese de ATP. Por quê? Por que eles vão fazer? Eles vão fazer os H+ voltar, só que eles vão voltar não pela ATP sintase. Eles desfazem esse gradiente. E como consequência, os H+ voltam sem gerar ATP sintase. Se eles voltam sem gerar ATP sintase, o que vai acontecer? Não tem produção de ATP. Tem aqui, ó, um exemplo que é no Enem, inclusive, o dinitrofenol ele faz isso, uma substância que faz isso. E também tem uma outra substância que é interessante, que nosso corpo produz isso daí num tecido adiposo, chamado tecido adiposo marrom. E no tecido adiposo marrom você faz o desacoplamento da fosforilação oxidativa. Você já sabe o que é fosforilação oxidativa, né? E se faz esse desacoplamento da fosforilação, para poder fazer isso, você não tem a produção de ATP nesse tecido e acaba liberando calor. É um tecido que aquece, sabe? Olha que coisa genial para quem mora em lugar frio, bebezinho tem esse tecido. Às vezes um bebezinho, a gente acha que o bebezinho está sentindo, tadinho, ele está morrendo de frio. O bebê sente menos frio que você, porque proporcionalmente ele tem mais tecido adiposo marrom do que você. Ao crescer, ao desenvolver, você não aumenta a quantidade de tecido marrom do seu corpo, você aumenta a quantidade de tecido amarelo. Então, proporcionalmente, pelo tamanho, o bebezinho tem mais que você, sente menos frio que você. Aí você põe no menino lá, você põe uma roupa, depois você põe uma manta, põe um gorro, e você está de blusa. Coitado da criança. Você é maluco demais, velho. E é isso, cara. Com isso a gente conseguiu concluir aí nossa aula, conseguimos entender a respiração celular. Pega pesado, vai lá, não fica aí em conversa, vou te dar uma dica disso aqui. Isso aqui não tem dica, não, tem que entender, tem que quebrar tudo. Tem coisa que tem como te dar uma dica, como estudar melhor e tal. Agora, uma dica de respiração celular é um pouco mais complexa. Então pega essa aula aí, estuda ela com calma e vai para as questões. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar, vai ser muito bom para você. Gasta essa energia aí, transfere essa energia para o seu benefício. Tamo junto? Valeu demais, galera. Beijo!